De todos os monstros que já foram criados para ficção de terror, os zumbis são de longe os meus favoritos. Eu acho que o George Romero foi luz quando ele praticamente criou esse subgênero das histórias de horror. E nesse vídeo aqui então eu vou falar com vocês sobre zumbis e esses dois quadrinhos que são diretamente influenciados pelo trabalho do Romero. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e, como eu disse, eu sou muito fã de zumbis. Eu acho que, pra mim pelo menos, a história mais fraca que tem os zumbis, por mais ruim que seja, me interessa minimamente. Então, naturalmente, quando eu fiquei sabendo da essência desses dois quadrinhos aqui, eu logo fui atrás deles. Quer dizer, esse não é exatamente o caso desses quadrinhos aqui, mas antes de chegar no mérito de falar sobre as histórias em si, deixa eu contar um pouco pra vocês sobre a minha história com essas criaturas horrendas que são o fim da civilização como a gente conhece hoje em dia. Mas antes de mais nada, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Eu vou começar falando então uma coisa que provavelmente vai chocar muita gente, porque pelo menos ela deixa indignada a maioria das pessoas que eu conheço, que é então que eu nunca joguei Resident Evil. Isso mesmo sendo uma criança que cresceu durante os anos 2000, que tinha PlayStation 2 e tudo mais. E o engraçado disso é que mesmo nunca tendo jogado os jogos, eu sempre fui muito fã dos filmes de Resident Evil. Hoje em dia eu até reconheço que esses filmes têm uma qualidade meio duvidosa, só que eu cresci assistindo eles e principalmente o 3 que eu assisti incontáveis vezes, então sempre gostei e tive um carinho por eles. Só que, não ironicamente, eu nunca enxerguei esses filmes como sendo um filme de zumbis. Pra mim era só um filme que eu assisti muitas e muitas vezes e gostava deles. Acho que o meu primeiro contato real, por assim dizer, com zumbis, no sentido de que eu olhei e pensei assim, uau, zumbis, foi com a série Walking Dead, que eu sempre fui muito fã. Assim, desde o primeiro momento que eu assisti, eu fiquei maravilhado com a série, com os zumbis, com tudo daquele universo. Na verdade, eu sou muito fã de Walking Dead até hoje em dia, porque eu assisti a série até o final, até a 11ª temporada, e hoje em dia sigo assistindo os derivados dela. Apesar de que a qualidade já não é lá essas coisas, mas enfim. Paralela ao Walking Dead, assim, ao mesmo tempo que eu comecei a assistir a série, eu também comprei o jogo Dead Island, que eu jogava então no Xbox 360. E eu era muito, mas muito viciado nesse jogo. Puta que pariu. E é um jogo fantástico, assim, mundo aberto, que você tá numa ilha e tem que fugir da infecção. Hoje em dia esse jogo já tá até datado por questões de gráfico, jogabilidade, etc. Tanto que no ano passado mesmo já saiu Dead Island 2 e, tirando o próprio a sequência, a gente tem muitos outros jogos com essa mesma proposta que são melhores, por assim dizer. Mas como eu me diverti muitas horas com esse jogo em particular, ele sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E eu acho que esse combo de Walking Dead mais Dead Island, que seria então o fascínio pela história que eu tava assistindo, e no jogo podia aplicar, por assim dizer, tudo aquilo que eu tava vendo na série que eu tinha vontade de fazer. Tudo isso então, toda essa mistura, eu suspeito que foi o que me fez apaixonar por esse gênero. Depois disso então, nessa última década, o gênero acabou sendo explorado até a exaustão, né? Até os zumbis terem um boom de popularidade e até saírem totalmente da moda. Só que eu acabei consumindo ao longo dos anos, então, muitos materiais com zumbis. Como eu disse, então, acompanhei o Walking Dead até o final e pontualmente tinha algumas coisas, como a Guerra Mundial Z. Teve uma série chamada Z Nation, que no começo era muito boa, só que depois degringolou, virou uma parada totalmente viajada e eu acabei até abandonando ela. Mas a questão mesmo, então, é que, mesmo tendo saído da moda, eu nunca deixei de gostar de histórias de zumbis. Agora, então, no passado recente, no caso, durante a pandemia, eu finalmente tive a oportunidade de assistir os primeiros filmes do Romero, que foi quando ele acabou estabelecendo esse conceito do zumbi moderno. O primeiro, então, foi A Noite dos Mortos-Vivos, de 68. Daí, na sequência, que não é exatamente uma sequência direta, mas... enfim, depois disso, então, ele fez O Despertar dos Mortos, em 78. E depois, então, ele fez O Dia dos Mortos, em 85. Daí, então, durante a pandemia, eu acabei assistindo esses 3 filmes na sequência. E são realmente fantásticos mesmo, muito bons. Você consegue ver a genialidade por trás da coisa. Porque, como eu disse agora há pouco, né? O gênero zumbi foi explorado à exaustão. Só que ali, ele estava criando tudo isso. Não tinha um modismo para ser seguido. Ele foi o que deu o pontapé inicial. Ele estava
bolando essas coisas que depois seriam exploradas à exaustão. Então, apesar de você já estar meio que familiarizado com muitos elementos desses filmes, porque já viu eles inúmeras vezes, você consegue sentir e enxergar o tom da originalidade dessa coisa. E um aspecto nesses filmes originais do Romero, né, pelo menos essa trilogia, porque depois desses 3 primeiros filmes que ele fez, ele chegou a fazer muitos outros filmes de zumbis. Só que até nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu só assisti esses 3 primeiros. E nessa trilogia inicial, trilogia, né, por assim dizer, ele usava os zumbis como um conduíte para uma crítica social muito maior. E isso era uma sacada muito genial, porque hoje em dia o gênero zumbi acabou se fechando num conceito de que os zumbis não são a verdadeira ameaça. As outras pessoas, os outros sobreviventes são uma ameaça muito maior do que os próprios zumbis. Hoje em dia, a maioria das histórias são calcadas nisso, né? Poxa, Walking Dead é calcado nessa proposta. Mas ali, no começo da brincadeira, a questão era que os humanos, sim, são uma ameaça, mas não porque eles são perigosos, mas sim porque eles são ignorantes. Ignorantes no sentido que eles são burros, e por isso que eles não sobrevivem. Então, no fim das contas, o flagelo da humanidade é a ignorância, não os mortos-vivos. Mas, enfim, muito pode ser discutido a partir do gênero de zumbis e dos filmes iniciais do Romero. Inclusive, eu tinha uma aula de sociologia no começo da minha graduação, lá no primeiro semestre mesmo, que eu conseguia fazer altos debates com o meu professor, debates de temas muito amplos a partir de histórias de zumbis. Então, se vocês querem que eu fale mais sobre histórias de zumbis, querem que a gente converse mais sobre isso, comenta aqui embaixo o que você acha. Senão eu vou falando sobre isso na medida que histórias assim forem aparecendo. Beleza, então agora eu vou falar sobre essas duas histórias aqui. E apesar de elas não terem nenhuma relação entre si, vocês vão ver, como eu vou falar agora mais pra frente, né? Que elas bebem e são muito inspiradas nos filmes do Romero. Principalmente os 3 primeiros, né? Que eu posso dizer pelo menos porque foi os que eu assisti. E começando por essa aqui então, A Noite dos Mortos-Vivos. É uma publicação da editora Mitos que saiu em setembro de 2020. Ela tem 164 páginas e o preço de capa dela é R$ 54,90. Ela, como o próprio título aqui da história já entrega, né? Ela é baseada... Não posso dizer isso, né? Não posso dizer que ela é baseada, porque não tem nenhuma informação aqui, não tem um texto de introdução, ou a sinopse aqui... Tem uma sinopse aqui, ela não deixa isso aqui estabelecido, por assim dizer, né? Mas dá pra dizer que a proposta é meio que fazer um remake ou uma reimaginação da Noite dos Mortos-Vivos do George Romero. Só que com certeza não dá pra dizer que é um remake, porque essa história aqui, em particular, é muito mais que isso. Porque assim, aqui no começo da história a gente tem esse casal de irmãos, né, indo visitar o túmulo dos pais deles, no que parece ser uma tradição anual que eles fazem. Daí, e nisso vai começar o apocalipse. Exatamente igual acontece... Não exatamente, né? Mas mais ou menos igual acontece na Noite dos Mortos-Vivos de 68. Só que a semelhança entre esse quadrinho aqui e o filme acabam por isso, nessa questão do casal indo no cemitério. Porque enquanto que o filme abre com esses irmãos no cemitério, aqui no quadrinho ele abre com cientistas fazendo experimentos para tentar reanimar cadáveres. Daí, no caso, eles estão fazendo experimentos com macacos. E nisso, então, a gente tem a explicação de como que esse apocalipse aqui começou. Só que, na maioria das histórias de zumbis, é interessante falar isso, que o motivo, a causa do apocalipse, dos zumbis, nunca é o mais interessante da história. Não, o interessante da história mesmo é o desenvolvimento dela. Como que as pessoas, aqueles sobreviventes, vão lidar com o apocalipse. Só que, para essa história aqui, a questão de como que o apocalipse começou vai ser uma peça fundamental em toda a trama aqui. Porque esse é um lance que vai ser trabalhado, desenvolvido e vai ser importante lá no final da história. Mas mesmo lá nos filmes do Romero, isso não era importante. A questão de como que o apocalipse começou, né? Então tá aqui outro ponto que vai ser uma grande diferença entre o quadrinho e o filme. Nisso então a gente volta para aqueles 2 irmãos que começam a história. Que enquanto que no filme eles são uns bosta, eles são uns bostas que só servem para mostrar a gente esse comecinho do apocalipse e depois vão cair no grupo que vai ter o interessante da história. Aqui no quadrinho, o passado e o presente deles vão ser muito importantes aqui para a trama. Então, no caso, o apocalipse vai começar bem nesse dia que eles vão fazer essa viagem, porque o cemitério onde estão os pais deles é bem longe de onde eles moram. Daí eles têm que fazer uma viagem de mais de dia e passar um final de semana longe de casa. Daí então o apocalipse começa bem nesse rolê que eles estão fazendo para ir até o cemitério. E a gente vai ver então que essa mulher aqui, ela tem um marido e 2 filhos, que aí então eles vão ficar em casa enquanto ela tá no meio da viagem. Daí a história vai se separar, por assim dizer, nesses 2 núcleos, do marido dela tentando encontrar ela
e ela tentando sobreviver com o irmão dela. E a cena então que os primeiros mortos começam a aparecer na história, aqui no quadrinho e no filme são meio que parecidas, com o irmão ficando para trás cercado por mortos e a mina então fugindo pro carro e batendo ele, porque ela não consegue ligar o carro. Nisso é exatamente, não exatamente, mas mais ou menos igual no filme. Só que aí já vou dar um spoiler aqui do quadrinho, mas eu prometo, eu vou dar outros spoilers aqui ao longo do vídeo, mas eu prometo que eu não vou entregar o final da história, porque ele é bem interessante, pra ser sincero. Mas assim, então, diferente do filme, aqui no quadrinho, o irmão dela vai sobreviver, ele não vai ser morto logo no começo da história. Daí ele vai pegar ela, eles vão fugir, eles vão encontrar um outro sobrevivente que tá fugindo com o filho dele. Então, agora esses quatro, os 3 adultos mais a criança, vão parar no meio de um hotel, que é onde eles queriam ficar se não tivesse acontecido o apocalipse, né? Eles iam pra essa cidade onde tem um cemitério, daí eles iam passar a noite nesse hotel. Eles, tem esse hotel aqui perto, então vamos pra lá. Só que o hotel, além de estar cercado por mortos-vivos, também tá sendo guardado pelo gerente, que é um baita filha da puta. Daí ele tá num quarto lá no alto, né? Atirando de sniper, não deixando eles entrar. Só que eles conseguem dar uma volta lá e entram no prédio. Apesar de, a essa altura do campeonato, a história aqui do quadrinho e do filme terem descambado para situações totalmente opostas e divergentes, aqui a gente ainda consegue fazer esse exercício de comparações e equivalentes. Que assim, esse cara que tava com o filho dele, o Dante, eu lembrei o nome, o fodão dos quadrinhos que é o Dante, eu equiparo ele com o personagem do Ben no filme, né? Porque pra mim eles são equivalentes, assim, dentro das suas narrativas, né? E do mesmo jeito eu tenho como equivalência aqui o gerente do hotel que eles vão parar, que pra mim é equivalente então ao Harry lá do filme. Porque do mesmo jeito lá do filme então, o Harry lá tem a esposa e a filha dele que estão lá no porão daquela cabana lá abandonada. E aqui no hotel o gerente tá com a esposa e a filha deles. E do mesmo jeito que o Harry lá no filme vai entrar em conflito com o Ben, aqui o gerente do hotel, então, vai entrar em conflito com os nossos protagonistas. Só que lá no filme o Harry era só um babaca. E aqui no quadrinho o gerente do hotel é um cuzão elevado à máxima potência. Nisso então a gente vai ter aqui esse núcleo de personagens que estão nesse hotel aqui, enquanto que a gente tem o outro que é só o marido da protagonista que tá tentando ir atrás dela junto com carregando os filhos, né? E o engraçado disso é que essas partes com o marido da protagonista lembram bastante Guerra Mundial Z. Tirando que o personagem aqui do quadrinho então não é tão foda quanto o Brad Pitt. Mas ainda assim lembra um pouco, assim, pelo desenrolar do personagem. Tirando, claro, que o Brad Pitt, então, no filme vai correr as aventuras sozinho, a maior parte do filme, né? E aqui, esse personagem, então, vai correr a parte inteira junto com seus 2 filhos, que inclusive é ele aqui na capa. Do outro lado, então, no núcleo que tá no hotel, a gente vai ter a maior parte da história, né? E também as situações mais típicas de histórias de zumbis. Só que o lance desse quadrinho aqui não é a originalidade dele, porque dificilmente você vai aclamar uma história de zumbis pela sua originalidade. Então, o ponto central de uma história de zumbis é o quão bem os seus idealizadores vão conseguir retrabalhar, né, todos esses conceitos que a gente já viu infinitas vezes. E aqui, então, na Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem esse muito bem colocado. Esse quadrinho aqui é o tipo de história que você começa a ler e não para até acabar. Um outro ponto interessante aqui na Noite dos Mortos-Vivos, então, é o passado da protagonista, que nem eu disse lá no começo, ele vai ser importante lá pro final. Só que aqui durante a história, então, a gente vai ter flashbacks do passado dela, de quando ela era criança e tal. Por exemplo, a gente vai ter cenas do passado dela que ela tá sonhando com zumbis, sendo que nessas histórias assim de zumbis, é interessante ressaltar isso, que não são coisas, zumbis, né? Não são coisas difundidas na cultura popular desses mundos aqui. Principalmente nessas histórias do Romero, né? Já que, bom, ele foi que criou o conceito do zumbi moderno, então os personagens dos seus mundos não conhecem o que é esse zumbi, o que são esses mortos-vivos, né? Então, quando a personagem diz que quando ela era criança ela sonhava com esses mortos voltando à vida e tudo mais, todo mundo tirava era pra louca. E beleza, essa subtrama vai culminar no final por uma parada que eu não vou entregar aqui, mas que eu achei muito interessante. Eu gostei dessa conclusão aqui. Só que durante a leitura, que a gente tem então o presente, né, com o pessoal tentando sobreviver ao apocalipse e tudo mais, e do nada a gente tinha essas cenas de flashback, dela se relembrando. Tanto que no começo da história aqui, essa protagonista começou a fazer terapia, né, daí ela fez hipnose e por isso que ela tá começando a desbloquear essas memórias. Faz sentido aqui pra narrativa dela, combina com a história, porque no final vai tudo se ligar e tudo mais. Só que durante a leitura aqui, isso foi um negócio que tava quebrando bastante, porque a gente tá vendo aqui esse cara
por exemplo, numa situação muito ferrada aqui. Daí vai lá e cortava pra um flashback da mina. Como eu disse, quando eu comecei a ler, pelo menos, eu não quis parar mais. Então eu fui lendo até o final. Só que quando chegava nas partes dos flashbacks dessa mina, eu ficava pensando assim, poxa, de novo essa criança aqui do caralho, vamos logo então, eu quero ver o que tá acontecendo. Porque era sempre uma parte interessante, que era mais foda, né? Tipo, o presente, ele sobrevivendo e tudo mais. Daí cortava pro flashback. Então isso pra mim chegou a ser um ponto baixo. Só que de forma alguma chegou a estragar o quadrinho em si, que eu achei muito bom, aliás. Se você pulou o meu aviso, saiba que agora eu vou dar os spoilers mais pesados desse quadrinho aqui. Mas assim, só comentando, tá? De preferência, eu sempre evito estragar a experiência das pessoas, assim, a experiência com as histórias e tudo mais. Mas para esse caso aqui em particular, se eu não falar agora o que eu quero, o que eu tenho para falar sobre o quadrinho, quanto que eu vou ter oportunidade de falar sobre ele, né? Então, assim, se você não quiser estragar a sua experiência, avança para o momento do vídeo que eu indiquei anteriormente. Mas se você não tá nem aí, ou se você sabe que nunca vai ter oportunidade de ler esse quadrinho aqui, e tá interessado no que eu tenho pra falar, beleza, continua aí. Mas só avisando de novo então, quando eu li esse quadrinho aqui, foi muito bom a experiência, assim, cada virada de página, cada descoberta. Apesar de eu ter falado que a gente aqui nunca tem coisas novas e originais pra trabalhar no gênero, essa aqui, e realmente aqui não tem lá muita originalidade, aqui foi uma experiência muito boa a leitura dessa história aqui. Aconteceram coisas que eu não esperava que iriam acontecer. Então, se você não quer perder isso, evita os spoilers, beleza? Então, se você tá aqui, eu já assumo que você tá pouco se fudendo, então vamos que vamos. Assim, o personagem do gerente do hotel, como eu já disse muitas vezes, ele é um baita filha da puta. Só que aqui a gente consegue fazer um exemplo, a gente tem uma visão, me fugiu a palavra agora, da moralidade das pessoas. O que eu quero dizer é naquele sentido de que o homem é bom, mas a sociedade corrompe ele, ou ele já nasce mal, ou por aí vai, sabe? Porque assim, em histórias de zumbis, é muito comum a gente ver personagens que eram descritos como pessoas boas, só que depois do apocalipse eles se tornaram monstros ou impiedosos, frios e etc. Dizendo assim que, o novo mundo me fez assim, ou uma conversa dessa, sabe? Eu particularmente acho que essa questão do apocalipse mudar as pessoas é só uma muleta que essas pessoas usam. Porque elas só estavam, na verdade, esperando uma desculpa para mostrar quem elas realmente eram. Tirando a questão dos zumbis, a gente pode ver muito bem no mundo real pessoas que cometem barbaridades em situações de estado de calamidade. Mas claro que essa questão da moralidade, se as pessoas nascem boas ou a sociedade corrompe elas e etc., é muito discutível. Então eu não vou entrar profundamente nesse mérito. Mas a questão então que eu quero trazer aqui, o gerente desse hotel aqui, é um filho da puta e era um filho da puta antes. Ele, aqui na história, não esconde que antes ele era uma pessoa ruim e agora a mulher dele fica reclamando, né? O que você tá fazendo? Tá matando essas pessoas e tudo mais. Aí ele fica falando assim, não, mas eu continuo sendo a mesma pessoa e você sempre soube disso. Aqui na história, então, a gente tem esse exemplo perfeito, né? Dessas pessoas que são legitimamente más e sabem disso e que dizem que estão fazendo o bem para elas mesmas e para as pessoas próximas delas, sacrificando todas as outras. E como que tudo isso não parte de um argumento ignorante e essas pessoas mesmas são hipócritas. Porque assim, então esse maluco aqui vai tentar matar todo mundo que chegar perto do hotel dele. Só que aí os nossos protagonistas vão conseguir entrar. Só que ele não vai parar de matar quem mais tentar entrar. Só porque ele tá convivendo com essas pessoas agora, ele deixou de ser filha da puta. Não, ele continuou matando outras pessoas. Daí, em dado momento, eles vão propor uma aliança aqui para tentar restaurar a energia do hotel. Daí ele vai ceder algumas armas para os protagonistas e tal. Só que aí, enquanto eles estão lá resolvendo a parada do gerador e tal, ele vai lá e traz o maluco e mata um dos protagonistas. Porque mesmo que o pessoal esteja ajudando ele não vai perder a oportunidade de matar essas pessoas que não são familiares a ele. Ou que são úteis a ele, né? Daí, mais pra frente na história, a esposa dele vai acabar sendo mordida. Daí ela vai ficar lá ajoelhada pra ele pedindo me ajuda, por favor, não sei o quê. Ele vai falar assim, não tem como te ajudar. E dá um tiro na cabeça dela. E depois dessa situação, ele mesmo vai ser mordido. Daí quando o parceiro dele lá vai dar um tiro nele, fala assim, você foi mordido, então já era. Ele vai lá e pega e mata o cara. Falando assim, poxa, eu sei que eu vou morrer sim, de fato, porque eu fui mordido. Só que não é por isso que eu vou deixar alguém me matar. Então pensa, mano, que filha da puta, velho. Porque
ele já tinha matado a mulher dele que tava na mesma situação. Daí quando iam sacrificar ele pega e, tipo, não deixa e mata a pessoa. Daí então a hipocrisia. Esse aqui então é um daqueles típicos personagens filhas da puta que a gente sente gosto de ver morrendo. O segundo quadrinho então que eu vou falar é Fator Z. Essa aqui é uma publicação da editora Script que saiu em abril de 2022. Ela tem 126 páginas, capa dura, né? E o preço original, o preço de capa, né, era R$112. Ela veio com esse cartão postal aqui, ó, bem da hora. Com zumbis, com uma cena aqui do quadrinho, que é essa, ó, veio com esse marcador de páginas aqui, ó, que é, vou mostrar aqui essa mesma arte aqui, ó, de guarda. Daí, essa história aqui, ó, foi originalmente publicada pela Bonelli, a editora italiana que é a casa do Tex. Essa história aqui, então, o Fator Z, saiu originalmente na revista Lay Stories, da edição número 27 daquela revista. E pelo que eu entendi, essa revista, Lay Stories, serve como antologia, é uma antologia, né, que cada edição é uma história diferente, com um tema diferente e etc. Daí, então, a edição 27 é o Fator Z, que é essa história aqui sobre zumbis. E olha, sinceramente, eu não gostei muito dessa história aqui, não. Ela é bem fraquinha, pra falar a verdade. Mas vamos por partes. Enquanto que esse quadrinho aqui é nitidamente inspirado no primeiro filme do Romero, como o próprio título já traz, esse quadrinho aqui, o título não tem nenhuma relação, mas pelo menos eu enxerguei ele como inspirado no segundo filme do Romero, que é o Despertar dos Mortos. Principalmente pela questão aqui do começo da história, onde a gente vai ter esses jornalistas tentando passar pro público o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Daí a gente vai ter essa galera nesse estúdio de TV conversando com esse cientista que está tentando explicar para eles o que está acontecendo, enquanto está sendo transmitido pela TV, tá? Essa parte, então, pelo menos, é mais ou menos igual lá no Despertar dos Mortos. Só que a cena de abertura aqui do quadrinho, então, a gente vai ter essa jornalista entrevistando um general, para o general, então, passar a visão do exército sobre o que está acontecendo. Nisso, então, o general vai explicar que eles vão isolar a ilha de Manhattan, porque é o único refúgio que restou para a humanidade. Então, eles vão explodir as pontes e etc. Daí, no final dessa entrevista, vai aparecer um zumbi e atacar essa repórter. Só que, para mim, esse foi um momento tão besta, porque ela tá ali no meio de um monte de militar e mesmo assim conseguiu ser atacada. Tipo, ninguém conseguiu dar um tiro nesse morto-vivo, nem nada do tipo. Coube ao cameraman dela salvar ela. Daí, então, essa jornalista vai voltar pro estúdio de TV, onde ela vai entregar a matéria dela, e vai acontecer aquela cena que eu comentei agora há pouco, né? Do cientista conversando, tentando explicar e tal. E é nesse momento, então, que a gente conhece a protagonista da história, que é a Ellen, que é uma das produtoras da TV, né? Daí, essa jornalista que foi atacada no começo da história, vai voltar aqui pro estúdio, toda encasacada, cheia de luva, um casacão e tal. E se você manja o mínimo de histórias de zumbis, isso é claramente uma pessoa tentando esconder uma mordida. E a história aqui, tipo, não faz nem questão de esconder que é isso que eles vão revelar daqui a pouco, né? E isso, que nem eu comentei anteriormente aqui no vídeo, né? Histórias de zumbis é um negócio que tá sempre se repetindo. Só que a genialidade das histórias é quando você consegue fazer aquilo que já foi contado 1 milhão de vezes ser interessante. E aqui, então, essa questão da mina tentando esconder a mordida dela não é nada interessante, porque ele vai ficar... Toda hora vai ter alguém perguntando: porra, você não vai tirar esse casaco? Você não tá com calor, não sei o quê? Tipo, toda hora. Isso fica meio chato, né? Porque aí você começa a questionar a inteligência dos personagens. Tipo, porra, tá, ela tá toda encasacada, às vezes isso é uma opção dela. Só que tá calor e ela tá reclamando que tá calor. Ninguém vai perguntar pra ela o que tá acontecendo, se tá tudo bem. Ninguém vai insistir nessa história, sabe? Não faz sentido pra mim, pelo menos. Mas, beleza, esquece essa mina por um momento, porque, assim, ó, como eu disse, no começo da história, então, a gente tem a entrevista dela com o general. Daí, essa entrevista, então, vai servir pra gente meio que contextualizar o que tá acontecendo. No caso, o apocalipse zumbi. Aí, depois disso, então, dessa cena da entrevista, do general explicando e tudo mais, a gente volta pro estúdio de TV e vai ter, então, um cientista explicando o que tá acontecendo. Ou seja, claro que são duas visões diferentes. A perspectiva militar e a perspectiva da ciência. Mas, mesmo assim, então, são duas explicações pro que tá acontecendo. Daí, então, depois dessas duas situações, a gente tem esse diálogo entre a protagonista, a Ellen, e uma colega de trabalho dela lá, uma amiga, né? E elas vão conversar aqui uma conversa super genérica
sobre o que tá acontecendo. Daí elas vão comentar assim, ah, já faz quanto tempo que a gente tá assim? Eles dizem que é pra gente fazer assado, e dizem que a gente tem que ir pra tal lugar. E uma conversa, nossa, ela não flui muito bem essa conversa, parece forçada, e me parece, na verdade, uma conversa de cutscene de jogo, sabe? Que é só pra te dar um contexto pro mundo que você tá entrando e o que você tem que fazer. E a pior parte, além dessa conversa aqui ser super forçada e não soar nada natural, é que o desenhista pesa muito a mão aqui nesse momento da história e fica desenhando as mulheres nas posições super elaboradas e forçadas para elas ficarem super gostosonas. Então, assim, não que eu seja contra a sexualidade nas histórias. Não, longe disso. Mas quando acontece, que nem nessa história aqui, que é muito de graça e forçado, porque, assim, o contexto da cena, elas estão conversando, então, coisas da vida do apocalipse. Então, tipo, ah, a gente já tá assim, tem que ter esperança e tal. Só que elas estão fazendo umas poses de gostosonas e tal. E, mano, porra, que. Isso é desnecessário, não tem como alguém discordar de mim, porque puta que pariu. Daí ela fica, tipo, inclinando pra mostrar os peitões, ou, tipo, empinar a bunda, sabe? Mano, que. Nossa senhora. Enfim, então, tirando essa besteira toda aqui, ela ainda vai interagir com outro punhado de personagens aqui na estação, incluído esse segurança aqui carrancudo, que é o típico brucutu na história de apocalipse zumbi. Que também é outra conversa que não flui. Ela flui forçada. Ela não flui, na verdade. E é só pra, tipo, pra mostrar. Eu, pelo menos, percebi que. Senti, né? Que essa conversa aqui só serviu pra estabelecer a personalidade desse cara aqui. Pra gente ver como é que ele funciona. Só que isso aqui é desnecessário, não serve pra nada, porque esse personagem some depois dessa cena aqui. Daí então ela sobe pro telhado do prédio pra pegar sinal no celular dela e entrar em contato com o filho dela. Ela vai conseguir ligar, né? E vai descobrir que o filho dela tá com o ex-marido dela, né? Que é o pai da criança. Só que eles não conseguiram fugir no barco lá, não sei das quantas. Então eles voltaram pra casa do ex-marido dela. E eles estão lá, só que esse cara, o ex-marido dela, tá super mal. Então aqui surge a missão da história, que é ela encontrar o filho dela que tá lá do outro lado da cidade. Daí, enquanto a Ellen tá lá no terraço do prédio falando com o filho dela, ela vê aquela jornalista lá do começo da história esperando o policial para eles fugirem no helicóptero da firma. E o engraçado dessa situação é que ela é mais ou menos parecida com o Despertar dos Mortos. Só que no filme lá então a gente tem 2 jornalistas fugindo com 2 policiais. Que no caso era pra ser um policial só que, enfim, no decorrer do filme lá, a situação que você tem que assistir o filme. E aqui então no Fator Z a gente tem a jornalista fugindo com um policial no helicóptero. Mas é só essa semelhança, tá? Essa situação. Porque de resto não tem nada a ver. Mas, enfim, então a protagonista, Ellen, vai tentar pedir pra essa mina que ela conhece, a jornalista, né? Uma carona pra levar até a casa do ex-marido dela. E nessa brincadeira elas vão ter outro diálogo que não flui nada natural sobre a situação. Tipo, os lugares estão fechados, mas a gente vai fugir pra tal lugar e etc, etc. Daí a protagonista, Ellen, vai insistir mais fortemente pra ajuda, né? Pra pedir a carona. Ela vai arrancar a luva da mina e ver que ela tá mordida. Ela vai falar assim, poxa, mas você tá mordida? Você não pode ir, você não pode pegar esse helicóptero, você tá maluca? Daí a mina vai empurrar ela, a jornalista vai empurrar a protagonista, que vai bater a cabeça e vai desmaiar. E nisso, o policial que tá ali esperando pra a jornalista embarcar com ele, tá tipo só ali olhando de longe, e depois chega perto e, o que aconteceu? Quem é essa mina aí? Aí a mina fala assim, não, foda-se ela, vambora. E eles vão embora. Então a Ellen, a protagonista, fica desmaiada ali no terraço até o dia seguinte. E nessa virada de dia, é quando a cidade sucumbe. Que aí os zumbis tomam conta e Manhattan se ferrou. Daí a Ellen vai acordar, vai descer de volta pro estúdio e encontrar todo mundo morto. Só que, convenientemente, vai ter um sobrevivente ali que vai conseguir explicar pra ela o que aconteceu nessas últimas 24 horas. E essa é basicamente a função desse cara, explicar o que aconteceu. Porque depois ele também vai sumir do mesmo jeito que apareceu, do nada. Daí então a Ellen vai sair do prédio da estação de TV e começar a missão dela de cruzar a cidade para encontrar o filho dela. E nisso, eu vou ser sincero, vai ter umas partes muito inventivas e interessantes de se ver, tipo dela matando zumbis e fugindo pela cidade. Inclusive, nesse momento aqui da história, a gente tem outra situação que é parecida com o Despertar dos Mortos, que, assim, o prédio onde fica a estação de TV dela dá a saída num shopping. Então, aqui no quadrinho a gente vai ter essa cena que se passa num shopping. E o jeito que acontece ela é mais ou menos parecido com a cena do shopping lá do Despertar dos Mortos. Assim, a primeira cena do shopping, que é quando eles estão limpando o lugar. E nisso, o quadrinho também vai construindo relativamente bem esse senso de urgência de que ela tem que chegar logo até o filho dela. Porque ele vai intercalando entre as cenas dela, cenas do moleque que tá lá com um cara que tá todo cagado de doente. Obviamente, esse cara vai se transformar, né?
Dá pra ver assim nitidamente. E o moleque tá lá sozinho com o cara, então ela tem que chegar logo. E a gente tá vendo isso aqui na história. Só que assim, a história aqui do Fator Z só vai começar a ficar verdadeiramente interessante, pelo menos pra mim, da metade pro final. Porque é só nessa altura da história, então, que a Ellen vira uma personagem interessante de se acompanhar. Porque ela é praticamente a única personagem da história aqui. Só que pelo menos dá pra dizer que ela chegou a ficar interessante em algum momento da história, né? Porque os outros personagens que aparecem aqui, eles ou não são interessantes, ou eles não duram muito. Que nem aqui na metade da história vai aparecer um outro personagem que parece que vai vingar, né? Que parece que vai ser uma adição interessante pra história. Só que aí a personagem não vai pra frente, a gente sobra então só com a Ellen. E, claro, tem a jornalista lá do começo da história, que a gente não esquece dela. Porque então ela conseguiu fugir lá com um policial. E eles vão parar então no aeroporto que tá evacuando pessoas através de um avião, do avião normal mesmo. E daí volta pra aquela idiotice que eu comentei agora há pouco, né? Que a mulher chega lá toda encasacada, e nessa altura que ela tá pra embarcar no avião, ela já tá mais cagada ainda do que tava antes, né? Porque a infecção tá avançando e tudo mais. E mesmo assim, nenhum ser humano teve a capacidade de, tipo, insistir o que tá acontecendo ali com essa mulher. Então, ela embarca no avião mesmo toda cagada e o resultado não poderia ser outro. A gente tem uma cena aqui no quadrinho que é praticamente igual aquela cena lá de Guerra Mundial Z, do avião caindo e tudo mais. Quer dizer, mais ou menos igual, porque aqui na história a gente não tem o Brad Pitt, então obviamente não vai ter sobreviventes. E eu acho que isso é tudo que eu tenho pra falar sobre o Fator Z. Assim, eu não quero dar nenhum grande spoiler sobre o final, ou revelar nada de grandioso aqui do final, né? Porque também não é nada impressionante. Mas se você ainda tiver interesse em ler, eu não vou entregar aqui. Porque eu agora também estou sentindo necessidade de falar sobre isso. Mas eu só vou falar mesmo, então, sem comentar sobre o que acontece no final, que ele fica em aberto. Então, tipo, não em aberto que nenhuma história natural acaba, né? Tipo, só que a história parece que começa num ponto e depois não vai pra lugar nenhum. Só tirando que a situação de Nova York, de Manhattan, né, piorou bastante desde o começo da história. Então, tirando esse avanço pros zumbis, pra protagonista, então, parece que ela só deu uma volta e não saiu do lugar. Então, não ironicamente, isso aqui é uma história fechada que ficou com um final em aberto. Mesmo que esses dois quadrinhos aqui sejam inspirados em grandes clássicos do gênero, eles têm propostas totalmente diferentes. Esse aqui, A Noite dos Mortos-Vivos, ele tem uma pegada muito cinematográfica, por assim dizer. Então, eu super recomendo esse quadrinho aqui se você é fã de zumbis ou está interessado em ler ou ver, né? Ler, porque é um quadrinho, né? Mais histórias do gênero. Então, se em algum momento da sua vida você já gostou de Walking Dead, isso aqui vai te entreter bastante. Se você gosta de histórias de terror, isso aqui também tem a pegada do terror, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, mas zumbi é um gênero de terror. Então, tá aqui uma boa pedida para uma história de terror. A minha nota para esse quadrinho aqui é 4.5. Nossa, eu gostei bastante, como eu disse aqui ao decorrer do vídeo. E, que nem eu disse aqui, eu super recomendo. E a leitura fluiu bastante. E a pegada cinematográfica que eu falei na enquadração, no ritmo da história, a construção dos personagens e tudo mais. É realmente fantástica. Em contrapartida, a gente tem aqui no Fator Z uma história super genérica e que não agrega em nada pro gênero de zumbis. Porque assim, aqui na Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem uma história que, sim, retrabalha muitos aspectos e elementos de história de zumbis, mas ele tem a sua cota de originalidade. Então, eu diria que o George Romero ficaria orgulhoso do que fizeram com essa história aqui, dado os trabalhos dele que eu assisti. Então, eu diria isso. Mas aqui no Fator Z, não. Ele pega mais do mesmo e faz mais do mesmo. Mas, então, comentando aqui pela milésima vez nesse vídeo, o problema não é a história ser genérica. O ponto das histórias de zumbis é você pegar aquilo que já foi feito muitas e muitas vezes e fazer uma história interessante a partir daquilo. E isso aqui, então, o Fator Z não é nada disso. A minha nota pro Fator Z, então, é 2.5. Porque, que nem eu disse, eu sou muito fã de zumbis. Então, até uma história meio porcaria assim, acaba me entretendo. Eu só recomendaria essa história aqui pra quem é muito fã de zumbis mesmo. Mais ou menos igual eu. Só que dependendo dos seus gostos, você pode acabar passando raiva com essa história aqui. Então, se no final das contas é tudo uma questão de gosto, pra essa história aqui, isso vale mais do que nunca. Eu também vi algumas pessoas, não muitas pessoas, mas algumas pessoas que estavam indo na onda do Fator Z porque é uma publicação da Bonelli. Que o pessoal, então, tem a Bonelli como uma editora que só publica histórias muito boas. Por causa do Tex, do Dylan Dog, etc. Mas se esse aqui é o padrão de qualidade das histórias da Bonelli, meu irmão... Não, tá, mas assim, eu sei o nível de qualidade que as histórias do Tex têm.
Das que eu li, pelo menos, são muito boas. E aquela história do Dylan Dog, que eu li o comecinho, que eu achei muito boa. Então, eu sei que, no geral, a Bonelli pode sim publicar histórias muito boas. De boas para muito boas. No mínimo, né? Só que essa aqui foge totalmente dessa curva aí. Então, não invista nesse material aqui pensando que é padrão Bonelli de qualidade. Inclusive, eu acho muito desnecessário o luxo extra que essa publicação aqui recebeu da editora Script. Porque assim, olha, capa dura, tem até um fitilho aqui. Poxa, mano, que desnecessário. Se ela fosse nesse padrão aqui, ó, essa publicação aqui da Mits, ó, é capa cartão, com esse papel aqui que é papel revista. Eu não sei como é que chama, mas é papel, acho que é LWC, se eu não me engano. Que é o papel revista, né? Se fosse nesse padrão aqui, poxa, tava ótimo. Ia ser inclusive mais barato essa publicação aqui. Mas, pô, super luxuosa e tal, que puta desnecessário. E não é eu não vou dizer que é um padrão da Script lançar obras assim, capa dura, super luxuosas. Porque eu tenho uma publicação aqui deles, ó, que é esse aqui. Esse quadrinho aqui, ó. O chamado de Poe, eu não sei pronunciar. Que é mais ou menos igual aquele ali da A Noite dos Mortos Vivos. É capa cartão. Aqui tem a guarda bonita, tem uma arte e tal, o logo da Script. E o papel, ó, é mais grosso que aquele ali da Noite dos Mortos Vivos. Obviamente não dá pra ver pelo vídeo, mas ele é mais grosso. Acho que já chega a ser meio cochê. Só que é um cochê, então, de pouca gramatura. Enfim, então, se eles tivessem publicado o Fator Z nesse padrão aqui, além de ser mais barato, ia compensar mais, né? Bom, ia compensar mais porque a história não é muito boa, né? Então não merece super luxo. E ia ser mais barato, então as pessoas iam ter a oportunidade de julgar por elas mesmas. O ponto alto, então, que eu vou escolher entre essas duas histórias aqui é da Noite dos Mortos-Vivos. Nessa cena aqui da enfermaria, quando a filha do gerente do hotel acaba sendo mordida, né? Daí ele vai levar ela pra enfermaria e acontece que o casal de irmãos tá lá na enfermaria também. Daí os irmãos vão falar assim, poxa, sua filha foi mordida, então ela já vai se transformar, a gente tem que cuidar dela. Cuidar, né? Daí eles começam a discutir ali sobre o que eles vão fazer e tal, e no meio da confusão ele acaba revelando que ele matou o Dante anteriormente. Daí o molequinho, o filho do Dante, sai do armário e fala assim, peraí, você matou meu pai? E nisso a filha do maluco vai lá e se transforma em zumbi e morde a mãe dela. Daí o protagonista vai lá e dá um tiro na cabeça da mina que virou um zumbi, e nisso o gerente do hotel fica pistola. Fala assim, porra, você matou minha filha, não sei o que. Aí ele pega uma arma assim pra ameaçar os dois irmãos, só que aí o molequinho lá que é o filho do Dante vai lá e dá um tiro nele. E pra mim esse momento foi muito foda, porque foi pique o Cor dando um tiro no Shane em Walking Dead. E claro, né, tem a justiça poética da coisa, né? O cara matou o pai dele, então ele vai lá e mata o cara. E por isso que tá aqui como ponto alto. Agora então eu vou escolher dois pontos baixos. Por quê? Porque sim. E o primeiro vai ser aqui da Noite dos Mortos Vivos. Que eu vou escolher então o momento que o Dante morre. Porque foi muito filha da puta isso aqui que aconteceu, velho. Eles estavam lá então no plano pra religar a energia do hotel. E o Dante então nesse esquema, ele ia atrair os zumbis pra um outro ponto longe do gerador, onde eles iam resolver a brincadeira. Daí ele tava com uma arma lá, matando, mantendo distância e tudo mais, certinho. Tava dando certo o plano. Só que aí o corno do gerente do hotel vai lá e dá um tiro na perna dele. E isso, quando ele já cai no chão, já vem um zumbi por cima e acabou pro cara. Foi devorado vivo. E nossa, mano, que baita sacanagem. Foi do nada e você fica muito chocado com essa cena. E puto, né? Porque o gerente do hotel fica se provando cada vez mais filha da puta. Então, isso com certeza é um ponto baixo. Porque nessa altura aqui da história, eu tava gostando do Dante. Eu achei que ele ia vingar como personagem. Só que, né, a vida tem dessas. Daí, o outro ponto baixo, então, que eu vou escolher vai ser aqui do Fator Z. Que vai ser quando a jornalista lá, a mina que abre a história, vai embarcar no avião. Porque é muito filha da puta. Ela tá, tipo... Que nem eu disse, ao longo da história, eles estão comentando toda hora, porra, você tá reclamando do calor e tá todo encasacado, não sei o quê. Depois eles só ficam falando assim, pô, você tá todo encasacado, o que tá acontecendo? Só que ninguém insiste nisso. Daí quando ela chega lá no ponto de fuga e vai embarcar no avião, ela tá, tipo assim, toda casacada, com um capuz, e assim, tipo, se tremendo e toda podre, não podre, tá? Só que ela tá um aspecto péssimo, ela tá toda cagada por falta de palavra melhor. Daí tem, tipo, além de todas aquelas pessoas que estão embarcando, tem comissário de bordo, aeromoça, e ninguém, tipo, fala nada pra essa mulher, ninguém, tipo, aborda ela, questiona, sabe, deixa passar. E daí dá a merda que eu já comentei aqui no vídeo. Então, com certeza, essa cena, esse momento que ela tá embarcando, que é o ponto mais baixo dela, é o ponto baixo que eu vou trazer aqui. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou dessas histórias aqui, se já leu elas, o que achou do que eu falei. Como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões.
opiniões, fica à vontade que esse momento nos comentários é totalmente seu. Mas só não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, beleza? Então até a próxima!